Então, a nossa última aula do módulo 3 vai tratar da questão de superdotação, altas habilidades e transtorno do espectro de autismo. Para isso, eu começo mostrando para você uma imagem de uma criança com várias imaginações e colorindo o cérebro, uma vez que a questão da altas habilidades, superdotação está diretamente ligada à questão emocional, à questão do sistema nervoso. Mas vamos lá. O que seria superdotação ou altas habilidades? Em linhas gerais, de acordo com o Ministério da Educação, altas habilidades ou superdotação nada mais é do que uma capacidade que alguns indivíduos têm de aprender de forma mais rápida, processar as coisas mais rápido do que uma pessoa tipo comum, que não tem nenhuma deficiência, que não tem nada, certo? Assim, nós temos aquelas pessoas que têm as suas dificuldades de aprendizagem, temos as pessoas que têm as suas deficiências e que ficam inferior ali na questão de conhecimento, tendo que passar por um processo de adaptação. E aí nós temos que são as pessoas que não têm deficiência. As pessoas com superdotação, altas habilidades, eles estão acima, porque eles têm um intelectual maior, uma questão de liderança maior, a psicomotricidade é mais envolvida, são super inteligentes em questão de artes. Em linhas gerais, uma pessoa que é superdotada, tem altas habilidades, ela tem um nível de QI muito superior com relação ao normal. O que seria uma superdotação? Uma superdotação ela vai ser percebida somente por meio de testes padronizados e que implica capacidades que são valorizadas no repertório da aprendizagem. Porque tanto a superdotação quanto as altas habilidades, ambas estão ligadas à questão do processo de aprendizagem. Como é que você vai saber que uma pessoa ela é superdotada no mundo acadêmico? A questão de conhecimentos acadêmicos. Primeiro, ela vai ter resultados sempre acima da média escolar, acima de todos os seus colegas. Ela vai ter um vocabulário amplo e diversificado para a idade e para o ano que ela está estudando. Ela vai ter sempre o hábito questionador de perguntar ao professor e de replicar ao professor, questionar novamente o professor até ela sanar toda a dúvida dela. Ela necessita de pouca repetição de conteúdo escolar. É um aluno que, se você vai dar aula de matemática para ele, basta você explicar uma vez e ele vai conseguir absorver o conteúdo, porque ele aprende com rapidez e ele apresenta longos períodos de concentração, além de ter boa memória e ser perseverante. E eles são muito bons na questão do raciocínio verbal e numérico. Aí o que é uma superdotação produtivo-criativa? São aqueles que têm os aspectos da atividade e do envolvimento humano, as quais se incentivam o desenvolvimento de ideias, produtos, expressões artísticas e áreas de conhecimento. Ou seja, a superdotação acadêmica tem a ver com o mundo acadêmico, a questão do conhecimento. A superdotação no produto criativo tem a ver com produtos, ideias que ele vai criar e vai desenvolver. Quais são as características de uma superdotação produto criativa? Ele não necessariamente vai ter um QI superior, é o que é diferente de um superdotado acadêmico. Ele tem um QI superior. Já o superdotado produtivo criativo, o QI dele não é tão alto. Ele pensa por raciocínios lógicos. Ele, claro, é criativo e original. Ele também usa o seu humor. Ele demonstra sempre uma diversidade de interesses, se interessa por várias áreas do conhecimento. Ele gosta de viver ali no mundo da fantasia, gosta de brincar com essas fantasias, não se importa com convenções sociais, ele não está nem aí o que é certo e o que é errado. Ele faz o que dá na vontade dele e ele incentiva e constrói novas estruturas. E como é que você vai reconhecer que uma pessoa ela é SD, né? Ele é superdotado ou HB, ou AH, que tem altas habilidades? Pelos seguintes pontos: ele aprende facilmente novas línguas, vocabulário excepcional e fluente, ele mostra senso comum, pode não tolerar as futilidades, porque essas pessoas são inteligentes. Eles não toleram brincadeirinhas sem graça, que é muito comum a gente ver na escola hoje, ou com as pessoas. Eles acham isso que é muito infantil. Eles são persuasivos e têm a capacidade de induzir e de influenciar os outros. São persistentes, independentes e autodirecionadas e aprendem de forma rápida e ágil. Agora tem um detalhe aí, pessoal.
Cabe alertar que uma lista somente não é suficiente para descrever o comportamento de superdotação. É preciso que a pessoa que é suspeita de ser superdotada ou ter altas habilidades, ela passe por uma equipe médica, uma equipe muito profissional, com psicólogo, psicopedagogo, neurologista, enfim, psiquiatra, um conjunto de profissionais para poder elaborar e produzir um relatório em onde eles vão dizer se a pessoa tem altas habilidades ou superdotação. Porque às vezes pode ter algumas características, mas nada a ver, não pode ser superdotado ou ter altas habilidades. E aí, como sempre, vem mais uma vez a questão da família. Por quê? As famílias são geralmente os primeiros que vão identificar essas altas habilidades dos seus filhos. E aí, elas buscam alternativas para tentar controlar essa alta habilidade, essa superdotação. Agora tem um detalhe: quando você consegue identificar precocemente, a criança deve ser estimulada sempre a desenvolver o potencial e continuar apresentando comportamentos de superdotação. Então tem essa questão. O pai e a mãe, apesar de ele ter que descobrir logo cedo e ser meio assim assustador às vezes, ele não pode cortar, digamos assim, essa capacidade do aluno, do filho deles. Não, tem que incentivar sim essas habilidades de superdotação ou de altas habilidades. A escola tem um papel importante e relevante na questão das pessoas que têm altas habilidades de superdotação, porque os professores vão destacar determinadas atividades ou projetos e de que forma esse aluno ele consegue desenvolver as atividades. E assim, através da forma como o aluno ele se apresenta nas atividades propostas, nos trabalhos propostos, a escola reconhece o seu potencial e aí é possível acontecer o que nós chamamos de progressão. Um aluno sair do sexto ano e ir para o sétimo ou para o oitavo mediante uma prova de suficiência, caso ele mostre-se que tem capacidade de estar no ano seguinte. E aí, novamente, quem é que pode avaliar? Uma pessoa é somente, de acordo com a resolução número 6 de março de 2019, a avaliação é realizada por psicólogos e é entregue em um laudo psicológico. Mas, no entanto, além do psicólogo, tem que ter o pedagogo, o psicopedagogo, fono e outros profissionais da área, como o neuro, psiquiatra, psicanalista, para montar uma avaliação final, um relatório e ver se ele realmente tem altas habilidades ou superdotação. Como avaliar a questão da superdotação? Geralmente na sala de aula, na escola, a superdotação é avaliada através de entrevistas, observações, questionários, listas de verificação, atividades, sondagem de rendimento e análise de produções. Ou seja, o professor coloca um conjunto de atividades que estão além da turma que ele está frequentando e vai verificar se ele consegue resolver com tranquilidade essas atividades para poder ter aí um processo de promoção. E aí nós temos o transtorno do espectro de autista, o TEA, que muita gente acredita que o TEA é uma doença, e TEA não é doença. TEA nada mais é do que um espectro, é como se fosse um fantasma que fica ali junto com as pessoas, e aí por isso que eles chamam de transtorno do espectro autista. Então, o que seria o TEA? O TEA ele vai ser definido, pessoal, como algumas alterações físicas ou funcionais que ocorrem no cérebro, que vai atingir diretamente o comportamento da criança e a sua rotina. Né? A gente consegue perceber alguns sinais de TEA logo cedo na criança, quando ele geralmente começa a andar muito na ponta do pé, quando ele não consegue se concentrar, quando ele tem um comportamento agitado, ele não para quieto. Isso são alguns sinais de TEA. Mas, novamente, é aquela questão. Não é porque eu estudei sobre TEA que eu tenho um conhecimento do que é o aluno com TEA, porque às vezes esses sinais podem ser de outras deficiências que ele tem. Certo? Mas, assim, já são algo que já dá um caminho para direcionar a questão de identificar se o aluno tem TEA ou não. E aí o que acontece? Antigamente o TEA ele era classificado de acordo com um nível leve, grave e severo. Hoje houve uma mudança na nomenclatura, são classificados pelo nível
1 de suporte, 2 de suporte e 3 de suporte. O que seria o nível 1 de suporte? É quando a criança que tem um transtorno do espectro de autismo ele faz algumas atividades, ou a maioria das atividades, sem o mínimo de intervenção da pessoa que o acompanha na sala de aula. Já o nível 2 de suporte, ele exige um apoio mais substancial, mais constante na vida desse aluno, para que ele possa desenvolver as atividades. E o nível 3 é praticamente a pessoa que está acompanhando a criança com TEA, ela vai estar ali o tempo todo com ele, fazendo com ele, apagando com ele, refazendo, porque ele precisa muito, muito de ajuda. Que o nível 3 seria o que nós chamamos de grau severo, ele não consegue se concentrar, não fica na sala de aula, essas coisas. E aí, como é que é uma pessoa com TEA na escola? Então, nós temos que identificar assuntos apropriados no contexto de maneira a manter a conversa a ser assertiva, porque nós temos que chamar a atenção da criança com TEA, para que ele possa prestar atenção no que você está falando com ele. Tem que estabelecer um canal de comunicação e interação com o professor, que geralmente não acontece, porque o professor está com uma turma cheia de alunos, então não dá atenção a um e vai dar 39, e temos os mediadores, os cuidadores, que vão ter que ficar com eles. É necessário que haja uma interação com seus colegas, mas geralmente não há interação. Os alunos geralmente têm um preconceito, chamam de doido ou algo do tipo. Eu falo isso por experiência própria, enquanto professor, que vejo como meus alunos tratam alguns colegas que têm TEA. Identificar outros estudantes com TEA é interessante, porque você vai poder comparar como é que está ali o comportamento de um e de outro. Realizar trabalhos de grupos e terapêuticos é fundamental para poder acalmar uma criança com TEA. E por fim, ele tem que aprender a lidar com o isolamento social, porque quem tem TEA, ele vive isolado, ele não gosta de muvuca, ele não gosta de grito, ele não gosta de zoada, ele gosta de ficar no canto dele. E aí, qual é a potencialidade da pessoa com TEA? Ela geralmente ela tem a capacidade de precisão e atenção dos detalhes, ele gosta de seguir rotinas, não tem um caminho que ele segue todo dia para a escola, não pode desviar aquele caminho um dia, porque se você desviar vai ser o estresse. Ele tem facilidade com tarefas mecânicas, precisa de repetitivas, como escreva o A 10 vezes, ele vai escrever o A 10 vezes. Ele tem um elevado senso de justiça, sinceridade e honestidade. Agora também assim, eles não gostam de serem contrariados. Se eles forem irritados, você pode ter certeza que eles vão ficar em nível bem estressado. Eu tive um aluno que aparentemente ele estava no nível 1, né, de suporte, mas os alunos uma vez rasgaram um pouquinho do livro dele. Ele pegou, foi lá com raiva, pegou o livro do colega e rasgou o livro todo. Eles estabelecem um pouco de limites, sabe? Então nós temos que saber respeitar os limites de uma criança com TEA. E a pergunta é, TEA tem cura? Não, gente, TEA não tem cura porque TEA não é uma doença. Não adianta ter que o transtorno espectro de autismo é uma doença, porque não é, então não tem cura. O que há são meios de minimizar o comportamento agressivo, exaustivo de uma pessoa que tem TEA, como terapias ou até mesmo uso de alguns medicamentos, como risperidona ou algo do tipo, que alguns pais dão, que não é muito adequado para que a criança possa se acalmar. Aí diz o seguinte, TEA é uma doença contagiosa? Não, o erro já está ali. TEA não é uma doença contagiosa, porque TEA é simplesmente um transtorno no neurodesenvolvimento, não uma doença. Então não é algo como a gripe que vai pegar, como uma gripe que você vai pegar, o que mais? Você pode ser infectado com um vírus, uma transfusão de sangue ou algo do tipo, entendeu? As mães são responsáveis por ter um filho com TEA? Não, eles não são, as mães não são culpadas por ter um filho com TEA. Por quê? A causa genética está comprovada cientificamente que a mãe não tem responsabilidade de ter um filho com TEA. Porque o filho com TEA ele vai nascer de acordo com a necessidade da combinação de genes. Todas as pessoas com TEA são iguais? Não, nunca eles vão ser iguais. Você vai ter um aluno com TEA que não vai precisar de suporte, vai precisar de ajuda e vai conseguir ir para a escola sozinho, mas ele no mundo dele, fechado, isolado. Vai ter aquele aluno com TEA agitado, mas que consegue fazer alguma coisa na escola com ajuda. E tem aquele aluno com TEA que não fica na sala de aula em lugar nenhum.
Tenho também na escola que eu trabalho um aluno que ele tem o transtorno do espectro de autismo, mas ele não para na sala de aula. Vive no pátio, sentado, pintando, correndo, gritando. E ele é diferente. Então, não, o questão do TEA nas pessoas, ele varia. Uns estão num graus mais baixo, outros estão num graus mais alto. Mas há tratamento para você poder amenizar esses transtornos dele. Como é que você vai identificar o TEA? Então, tem algumas formas aí. Por exemplo, eles gostam de preferências, eles gostam de atividades previsíveis, eles não gostam de quebrar rotinas, eles gostam de padrões repetitivos, eles têm dificuldade de socialização, eles gostam do isolamento, eles evitam manter o contato visual com outra pessoa, eles têm dificuldade de compreender gestos faciais, eles não conseguem também fazer amigos, porque o comportamento dele varia muito, ele tem dificuldade na comunicação, como usar a linguagem de forma repetitiva, ele tem dificuldade de iniciar e manter diálogos de forma coerente, né? Eles têm dificuldade para se adaptar a mudanças, tudo que ele já gosta de rotina. Então, tudo que tira aquela rotina dele, isso provoca uma certa irritação na pessoa com TEA. E para finalizar, temos aqui uma frase que diz o seguinte: a mente de uma criança com transtorno do espectro autista pode ser associada a quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento, porém, quando utilizamos a metodologia certa, as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas. Não é muito fácil lidar com o aluno com TEA, em especial no nível 3, né, de suporte 3, que é um grau mais severo, porque às vezes são agressivos, eles não têm noção de perigo, eles não conseguem se concentrar em fazer uma atividade escolar, mas é uma luta muito grande que a sociedade está enfrentando hoje para colocar esses alunos dentro da escola e ter todo o suporte necessário. Mas aí a gente precisa saber que TEA não é doença e que não pega, e que existe sim formas terapêuticas de controlar o transtorno. Não curar, transtornar. Não curar o transtorno, mas amenizar esse processo dele, certo? Então a gente finaliza o módulo 3, vocês vão fazer no módulo 3 uma produção textual em grupo de até 5 pessoas e vão responder uma avaliação online, e aí no final de tudo tem que ter média 7, e quem não conseguiu dirigir a média 7 ficou entre 4 e 6,99, vai ter que fazer a avaliação final. Mais uma vez, estou à disposição para o que precisarem. Manda mensagem lá na plataforma para mim ou entre em contato com o tutor da sua turma, tá bom? E eu permaneço à disposição. Bons estudos!